Boa tarde a todos que estão nos ouvindo mais uma vez. Hoje vamos tratar de um tema muito bacana no comércio exterior, aquele que faz parte do dia a dia do Comex. O importador abre lá a sua tela, a parte logística da empresa, vai fazer o registro de uma DI e se depara com o CNPJ inapto, não consegue fazer o registro da declaração de importação, a famosa inaptidão do CNPJ. Sidney, que tema árduo, hein? Nós vamos tratar hoje. Hoje é um tema bastante delicado. Eu digo até, você imagina você acordar numa segunda-feira de manhã, indo para a sua empresa trabalhar, eis que você descobre que, além de não registrar DI, você não consegue fazer movimentação bancária e não consegue sequer emitir uma nota fiscal. Olha que loucura. Essa é a inaptidão do CNPJ, ou vamos, como a gente costuma falar no escritório, né? É a morte súbita. Súbita da empresa, né? E, Sidney, quando que começa? Porque nós estamos lá com a inaptidão na tela, não conseguimos fazer o registro da DI, gera um pânico dentro da empresa. Naturalmente, a empresa vai atrás do contador. Contador, será que tem um problema cadastral aqui na minha empresa? O que será que aconteceu? Vamos conseguir resolver isso? E acaba começando uma defesa pelo caminho errado. Aonde nasce realmente o problema da inaptidão, Sidney? A inaptidão, primeiro, ela nasce com uma questão que é a suspensão do CNPJ. Então, a empresa não fica nem sabendo, de repente, ela está com o CNPJ ligado. Com o CNPJ suspenso. E é exatamente o que você falou. Na realidade, ela procura o contador fala assim, o seu CNPJ está suspenso. Isso aí lá é um motivo, fraude em comércio exterior. Onde que pode verificar? Naquela tela da Receita Federal, quando você busca o CNPJ, Isso. Embaixo aparece inaptidão por operação, irregularidade no comércio exterior? Irregularidade no comércio exterior. Perfeito. Na realidade, seria a fraude. Porque, veja bem, o CNPJ ele pode ser suspenso ou dado a declaração de inaptidão, como, por exemplo, o fiscal vai lá na empresa e descobre que a empresa não está funcionando naquele local. Significa que que a empresa mudou, trocou o endereço, e isso é fácil. O contador resolve de forma fácil. Ele vai lá, faz a certidão, regulariza a empresa e logo em seguida... que você está falando que tem outras, além das questões de Comex e irregularidades no comércio exterior, existem outras possibilidades de inaptidão. Existem outras possibilidades, mas essa em específico, todas as outras são facilmente resolvidas. Essa, quando tem a irregularidade no comércio exterior, essa é mais delicada. Então, significa que o problema da empresa começou, vamos dizer assim, meses atrás, pelo menos, não? Porque para chegar à inaptidão, nós passamos por algumas fases de fiscalização. A inaptidão ela não é dada de maneira automática. Vamos falar da situação mais comum. Então, significa que lá atrás a empresa passou por uma fiscalização e, efetivamente, ela recebeu uma intimação para cumprir uma exigência. Vamos usar um exemplo prático aqui para o pessoal entender a gente. Normalmente ela começa com um desembaraço aduaneiro em que foi selecionado para um canal cinza. A gente sempre fala que o canal cinza é um canal extremamente delicado. Muitas das vezes o despachante acaba desenrolando e resolve aquilo. Só que ficou algumas pendências. E uma delas, o que acontece? É quando a empresa ela não demonstra origem, disponibilidade e transferência dos valores utilizados nas operações de comércio. Naquela operação que está sendo fiscalizada. Naquela operação que está sendo fiscalizada. Então, aquela empresa, no afã de responder, e tá aqui começa o erro, né? Sim. No afã de responder, acha que a parte administrativa e logística, operacional, comercial, conseguirá responder aquelas exigências fiscais. Exato. Não passa por um advogado especialista. E vai no afã, entregando o documento, dando respostas inadequadas. Isso. E muitas das vezes, olha que interessante, a própria fiscalização acaba liberando a mercadoria ou destravando o desembaraço aduaneiro, mas por quê? Ela quer fazer uma análise global, ela quer entender exatamente a dimensão da irregularidade ou da fraude aduaneira mesmo. Ela não está de olho naquela mercadoria especificamente, ela quer a operação como um todo, da empresa. Ela quer exatamente... Quem pagou por isso? Quem pagou por isso? Porque, veja, a fiscalização e a legislação, ela não está errada. Quando a gente fala que não está errada, e o fiscal está agindo dentro do seu dever funcional, ele está fiscalizando corretamente, ele também não está agindo de forma irregular. A legislação ela veio para o seguinte, ela veio para coibir fraudes aduaneiras, ela veio para impedir, sim,
que a empresa laranja seja utilizada como escudo para fraudar o real adquirente. Ela esconde o real adquirente da mercadoria. E aí a pergunta, mas por que a legislação é dessa forma? Porque quando eu escondo o real adquirente é aquele que tem dinheiro e vai bancando a operação para uma empresa que nós vamos chamar de laranja, esse é o conceito, né? De laranja. Por quê? Porque o réu adquirente sabe que se ele explodir a empresa laranja, ele não tem problema. Quem tem problema é a empresa laranja e os sócios da empresa laranja. Então, o que a fiscalização busca é alcançar a interposição fraudulenta de alguma forma. Esse é o que está por trás. Então, nós estamos fazendo um mapeamento da situação da inaptidão, como que efetivamente a fiscalização, a Receita, chega até a inaptidão. Então, tem um longo caminho. A abertura da tela e a inaptidão por si é porque muita coisa ficou para trás. Exato. Está dizendo que numa fiscalização mal respondida, possivelmente, ela vai não olhar a mercadoria em si, que não é o interesse direto dela, mas aquela operação como foi montada e, efetivamente, quem a pagou. Quem é a pessoa que está sustentando aquela operação. Isso. O que chama atenção para a fiscalização chegar exatamente nesse ponto? Para ela falar, tem uma fraude aqui, existe uma interposição presumida ou realmente eu já tenho uma quase comprovada? O que chama a atenção da fiscalização nesse momento? Essa pergunta é uma pergunta fantástica, porque ela resolve e responde a dúvida de muitas pessoas, né? Especialmente a turma que trabalha com o comércio exterior. A interposição fraudulenta, nós temos duas formas, a presumida e a comprovada. Nós estamos falando hoje da interposição fraudulenta presumida. O que é a interposição fraudulenta presumida? A fiscalização e a legislação dá esse poder à fiscalização de presumir que existe uma fraude aduaneira, que existe uma interposição fraudulenta, que é presumida. Primeira coisa que a fiscalização faz na intimação, ela intima e pede condições da empresa, ela vai mapear. Esse que é aquele famoso TIF? Tem um TIF, não é isso? Que é o termo do início de fiscalização aduaneira? Exato. É ali que ele começa, então ele mapeia, ele tem que dar, não objetivamente, mas ele tem que mostrar indícios robustos, vamos dizer assim, de que algo está errado. Não é a abertura do TIF por abrir, porque aí já é uma ilegalidade. Exatamente. Na realidade, o TIF é aquela intimação fiscal ao contribuinte, no caso ao importador, para apresentar uma série de documentos. Onde que vira a preocupação? É quando o fiscal começa a perguntar sobre a movimentação bancária daquela operação. Onde ele vai perguntar a origem do dinheiro daquela operação. E mais, onde que a empresa efetivamente trabalha? Onde que aquela mercadoria que ele está importando naquele momento está sendo destinada para depois ser revendida? Então, ele pega uma operação, vamos dar um exemplo. Eu vou pegar uma operação específica, pode até ser mais, né? Sim. Mas vamos dar o exemplo de uma. Ele pega uma operação e ele vai olhar um tripé. A origem do dinheiro para pagar, ele quer que você comprove a origem, a disponibilidade daquele recurso naquela operação, não é isso? E a transferência do recurso para aquela operação. Isto. Mas me explica assim, de uma maneira simples, ou para mim e para todos que estão nos ouvindo, eu começo aquela operação quando eu negocio com o exportador. É lá atrás, certo? É lá atrás. Então, eu já tenho que ter a disponibilidade daquele recurso para pagar efetivamente o exportador por aquela mercadoria? Isso. Em condições normais de pressão e temperatura, no Brasil, sim. Por que eu falo no Brasil? Porque fora do Brasil, as pessoas podem financiar importações, elas podem ter dinheiro. No Brasil, não. Então, nós estamos falando de Brasil. E a sua posição é essa. Eu sou o adquirente, eu vou comprar a mercadoria. Então, eu tenho que ter... De onde saiu aquele meu dinheiro? Bacana. Está disponível na minha conta? Tá. Tá, aplicação, está em algum lugar. Está disponível? Tá. Perfeito. Aí, o que acontece? Eu vou falar com o fornecedor estrangeiro, eu vou na China, ou eu compro aqui mesmo no Brasil, é irrelevante. Eu vou fazer o pagamento. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma proforma invoice ou uma invoice, onde... Aquele dinheiro está na minha conta? Aquele dinheiro está na minha Peguei conta. no banco. Eu posso pegar empréstimo no banco, por exemplo? É uma possibilidade. Uma possibilidade. Inclusive, essa do Finimp que você está falando, é que eu registro ela fora. É uma outra opção de financiamento, Uma outra né? opção de financiamento. Então, vamos imaginar, eu não tenho dinheiro,
Mas hoje nós temos o sistema bancário Finimp, que é um financiamento às importações com juros extremamente interessantes. Então, o que acontece? Eu posso usar o dinheiro daquele Finimp? Não há problema. Perfeito. Então, eu tenho a origem do dinheiro, eu faço o pagamento, comprovo pelo meu contrato de câmbio o pagamento daquela operação. Ou seja, essa é a operação real. É assim que se faz de acordo com a legislação. Origem, disponibilidade, transferência do recurso, tripé completamente ticado lá. Ticado. É tudo ok, checklist. E contabilizado. Following the money. Gente, para quem é importador... Ah, mas a empresa está no Simples. É irrelevante. Tem uma contabilidade organizada. Isso é fundamental. Para você sempre ter à mão e demonstrar origem, disponibilidade, transferência dos valores utilizados na operação de comércio exterior. Então, a fiscalização começa olhando, ela pode, na visão dela, da operação que ela viu sistêmica, entender que ela tem ali naquela operação uma interposição presumida. Começa a exigir documentos de você, respostas, para alcançar o tripé. Se você preencheu o tripé, está liberado, fica tranquilo, acabou a fiscalização com relação à sua empresa. Exato. Se não, ela ainda pode, efetivamente, buscar através de desbloqueio de informações no Banco Central e outros dados específicos que a Receita Federal pode ter, ainda alcançar uma questão comprovada. Explica para o pessoal que está vendo a gente aqui a diferença da interposição presumida e da comprovada, até para a gente chegar nos fins de defesa, que é bem bacana. É bem bacana. Primeiro, vamos só entender o seguinte. O que é a comprovada? A comprovada é quando, na realidade, a fiscalização descobre que foi ocultado o real adquirente. Então, foi ocultado o real adquirente. O que acontece? Ele sabe quem é? Às vezes ele sabe, às vezes eles não sabem. Por quê? Porque isso é importante a gente observar. Muitas das vezes, eu tenho um trânsito aduaneiro. Vamos imaginar, eu compro uma mercadoria na China, eu tenho 40 dias para chegar essa mercadoria no Brasil. E muitas das vezes a empresa começa a vender esta mercadoria, ou seja, enquanto ela está em trânsito. A fiscalização não gosta disso. É just time, que o pessoal fala, né? Já chegou, já emitiu a nota, saiu. Saiu. Que milagre é esse que você consegue operar? Que você consegue operar. Mas a fiscalização, vejam bem, a fiscalização ela não tem uma visão de negócio. Ela não consegue entender que esses 40 dias em trânsito são 40 dias delicados, porque a empresa precisa fazer caixa também. Mas a lei ela fala o seguinte, que a presunção, a interposição fraudulenta é comprovada, mas aí ela diz o seguinte, mediante dolo ou fraude. Veja bem, dolo ou fraude. Ele tem que ter a intenção realmente de ocultar o real adquirente. Isto, o real adquirente da mercadoria, quem financiou, mas não foi financiado, porque eu paguei antes do fornecedor. Então, eu só estou vendendo a mercadoria antes do desembaraço. Aí a fiscalização entende que esse antes do desembaraço, eu estou tendo uma interposição fraudulenta comprovada. Nesse exemplo que você está dando especificamente, exatamente, né? Só que a fiscalização, propositalmente, eu tenho certeza que é isso, porque há anos que nós fazemos isso, ela omite a questão de comprovar o dolo ou a fraude. Ela erra, peca. Ela peca. Por assim dizer. Não é que ela omite, porque se ela omite, tem uma ilegalidade, aí você vai derrubar esse auto de infração. Lá na frente, que virá, naturalmente, isso, né? tá. Mas eu estou querendo dizer para você o seguinte, ela tem que, por obrigação legal, buscar, demonstrar, ou pela presumida. A presumida é a ausência, então, de disponibilidade financeira, capacidade estrutural. Ela está presumindo que não é você que fez aquela operação. Isso. Na comprovada, ela fala, olha, na verdade, é fulano. É fulano. É A que está operando por trás de B. É isso? Mas eu vou dar um exemplo que nós vencemos recentemente. Foi bem interessante esse caso. E falar para vocês o que aconteceu. A empresa era um conglomerado econômico, era um grupo econômico, um grupo forte econômico, em que eles industrializam peças, tá? E algumas dessas peças, elas vêm carimbadas com o nome de uma outra empresa do grupo. Então, eu tenho um nome de uma empresa dentro do grupo, outro CNPJ, outros sócios, mas dentro de um grupo, a gente chama de back office, né? Tá. Ou seja, ele utiliza a mesma estrutura administrativa. E a fiscalização abriu e falou assim, opa, estou tendo uma fraude aqui, porque eu estou encontrando o nome de uma outra empresa... Na caixa. Na caixa. Na peça. Que não tem nada a ver com o consignatário. Então, vamos lá. O consignatário era o A. E o nome na peça era a empresa B.
E aí, durante a investigação, o despachante agiu muito bem nesse caso, ele levou à fiscalização um contrato de cessão de marca para importação. Fechou a conta. Tecnicamente, legalmente está tudo ok. E ela, empresa, mostrou capacidade econômica financeira. Ela tinha origem, disponibilidade e ela comprovou a transferência dos valores. Para aquela operação. Para aquela então, operação. estaria tudo ok. Tudo ok. O despachante foi lá, mostrou a cessão de marca. Sucesso. O fiscal, não, eu estou aqui diante de uma... Eu me recordo, ele ainda assim autuou. Ele autuou, aplicou a pena de perdimento. Perfeito. E aplicou, olha aqui. Porque nesse caso, ele havia retido a mercadoria, né? No momento da fiscalização, quando ele abriu o TIF, ele reteve a mercadoria e não deixou liberar, porque ele já verificava na ideia dele que havia fraude aduaneira. Havia fraude. Havendo fraude aduaneira, não pode liberar a mercadoria antecipada de maneira nenhuma. Impossível. Isso. Chegou à conclusão, autuou, declarou o perdimento e automaticamente a inaptidão. Mas antes da gente chegar na inaptidão, deixa eu te fazer uma pergunta técnica aqui que todo mundo tem perguntado no inbox lá do Papo de Comex, então vamos aproveitar para responder. Qual a relevância para o advogado aduaneiro no momento da defesa, nas alegações? Eu não estou dizendo para você dar um exemplo específico, mas assim, o que não se pode errar ou para onde devemos olhar, advogados aduaneiros, quando a fraude é presumida e quando ela é comprovada? Ou seja, na comprovada, eu tenho que rebater exatamente o quê? Eu vou falar da técnica que nós utilizamos no escritório, né? E como é uma técnica que está funcionando, eu vou ter que falar sobre ela. Quando ela é presumida, o que nós fazemos? Nós paramos tudo e nós vamos fazer uma auditoria contábil na empresa. Nós vamos entrar nos detalhes da empresa. Nós vamos entrar nos detalhes da operação para poder levar mastigado ao auditor fiscal a origem, disponibilidade e transferência dos valores utilizados. Se a gente não consegue fechar isso, inclusive com reunião com o próprio contador da empresa, o próprio empresário, a gente vai ter que pedir, pelo amor de Deus, para organizar a contabilidade. Por isso que a gente fala muito que as empresas que estão no Simples Nacional, que dizem, eu não tenho contabilidade porque eu não preciso, não é bem isso. A gente organiza isso tudo para levar para a fiscalização essa questão pronta, para poder matar a presunção de interposição fraudulenta. A presumida, a interposição presumida. Presumida. E por quê? Porque na presumida, o fiscal tem certeza que você então, Sidney chamou a atenção por um ponto importante aqui. Vamos lá. Qual é a mais complicada? Na minha visão, é a presumida. Sim. Porque traz o ônus para o importador fazer a prova da regularidade operacional. Exato. Na comprovada, eu só derrubo o que foi levado para o auto. Né? Porque ele já direcionou. Na comprovada, ele tem que mostrar quais são os indícios de maneira objetiva. O que eu não vou falar facilidade, mas eu já sei exatamente para onde ir. A presumida traz o ônus para nós, o que dificulta um pouco mais no momento da defesa. Né? Sempre a presumida ela dificulta, porque, inclusive, em termos de fiscalização, o fiscal sempre prefere começar com a interposição fraudulenta presumida. Aliás, é muito comum a gente encontrar auto de infração que a habilidade, a fiscalização também ela é preparada e habilidosa. Então, é por isso que a importância do advogado aduaneiro. Muitas das vezes, o que nós observamos, a fiscalização, ela utiliza o presumida, inclusive para comprovada. Ela fala assim, estou presumindo, então, que estamos diante de uma ocultação do real adquirente da mercadoria. Como esse caso que nós estamos comentando, que tinha marca. Ele falou assim, estou presumindo. A lei não fala em presunção nesse caso. A lei fala em presunção quando eu não tenho a capacidade econômica financeira demonstrada. Agora, quando eu tenho capacidade econômica financeira demonstrada, e por isso a importância que nós utilizamos no escritório de fazer uma auditoria prévia antes de levar a questão à fiscalização. Né? É um momento delicado, né? É um momento delicado. Não se recomenda a nenhum importador, em forma nenhuma, não é que acreditar, é que a gente confia no operacional e pensa no primeiro momento, quem nunca passou por uma fiscalização, que entregar os documentos básicos que a empresa tem ou a resposta que ela entende adequada seja suficiente. É melhor sempre consultar o advogado aduaneiro, né? Porque a análise que se faz... Veja, o advogado aduaneiro ele faz uma análise sistêmica.
Ele faz análise dentro do sistema jurídico como um todo. É o que a gente aprende na faculdade, né? A Constituição Federal, a legislação, os atos O administrativos. que pode, o que ele não pode fazer, está vinculado a isso, não? Porque não tem nada a ver, a gente não faz uma análise fria só daquele texto legal, a gente faz uma análise do todo. Quando a gente faz essa análise do todo, a gente sempre leva à fiscalização a questão contábil. Ou seja, nós estamos auditando a empresa. Antecipadamente as respostas. Exatamente. Já prevendo esse caminho, esse desfecho. Esse desfecho. Pelo menos, se a fiscalização falar, não, eu continuo achando que aqui temos uma fraude, uma presunção... Autua. Ela autua. Deixa eu me defender. Corre pro judiciário. Porque a gente nós já preparamos o ambiente para que se dê alguma coisa errada. Isso na presumida. Porque a presumida, olha que interessante... A legislação diz, eu acho isso fantástico, como a fiscalização ela também vai muito além da norma. A fiscalização diz o seguinte, que eu tenho uma interposição fraudulenta, é aplicada a pena de perdimento, tá? Por presunção de falta de capacidade econômica financeira. Ou operacional. Ou operacional. O operacional, e aí fica um alerta. Nós tivemos um caso no escritório extremamente delicado, em que foi aplicada a pena de perdimento porque a matriz que trabalhava nesses estados onde tem benefício de ICMS, ela não operava de fato. Ela tinha um escritório. Sim, o que é normal. E a filial, normal. Por exemplo, está aqui em Santos, A operando filial, aqui. não tem nem funcionário. E a fiscalização entendeu que, neste caso, ele não tinha capacidade operacional para realizar as operações de comércio exterior, e aplicou a pena de perdimento, pior, a inaptidão do CNPJ, que esse cancelamento do CNPJ que nós estamos falando aqui. Eu sei que o Sidney está no afã de chegar no tema objetivo do podcast hoje, mas calma que está faltando mais uma pergunta que eu preciso fazer para você. Presumida, interposição presumida, a comprovada, conta a confusão que é a cessão de nome. Vixe. Explica isso, porque é confuso. Às vezes a gente está lendo um auto, a gente fala, mas ele quis dizer o quê aqui? Ele falou da comprovada ou ele estava falando de cessão de nome? Ele narrou uma cessão de nome, mas aí ele deu a inaptidão e não deu a multa por cessão de nome. Que confuso que ficou o auto. Essa questão é extremamente importante. Primeiro porque a fiscalização ela considera tudo como interposição fraudulenta. E não é. Porque, na realidade, inclusive faz parte da nossa defesa demonstrar e descaracterizar a interposição fraudulenta. E ir para a cessão. Aqui eu tenho uma cessão de nome. O que a cessão não dá inaptidão, então? Não, a cessão não dá inaptidão. Ela dá o quê? A cessão da multa. Eu vou pegar um exemplo extremamente interessante. Esse exemplo que eu estou falando está errado, é fraude, tá? Mas eu vou dar esse exemplo. A empresa não tem a trading, eu vou chamar de trading, porque ela não é a dona da carga, ela se apresenta ao mercado como a dona da carga. Ela é a consignatária no BL e ela manda confeccionar todos os documentos no nome dela. O que ocorre? O dono da mercadoria, ele vai fazer uma operação junto com o despachante aduaneiro. Olha que loucura! Ele vai fazer essa operação junto com o despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro, portanto, é que começa a financiar esta operação, pagar os tributos, pagar todo mundo. Mas não é normal isso no Comex? É uma coisa tão normal. Então, o conta corrente, chamado conta corrente, conta corrente. Com a comissária, né, de despacho. Mas o que a fiscalização faz? A fiscalização conhece isso, né? Isso não é uma coisa nova. A primeira coisa que a fiscalização faz, quando ela começa a perceber que tem uma manobra dessa, ela vai buscar a movimentação bancária do despachante aduaneiro. E ela pede para o despachante aduaneiro comprovar a origem do dinheiro que pagou os impostos. Ou seja... Eu, importador, transferi o dinheiro, os recursos com antecipação para você, caso, empresa de despacho. A empresa oculta o real adquirente que colocou o dinheiro na conta do despachante. A fiscalização conhece esse truque. Eles têm um departamento de inteligência aduaneira preparada para esse tipo de fraude. Eles estudam fraudes aduaneiras. Então, o que ocorre? Ele vai buscar do despachante. E aí você quer saber, mas eu estou falando de cessão. Então, a fiscalização, então, descobre que aquela trading, ela... Eu emprestei o meu CNPJ para o meu amigo. Isso, ela Meu amigo não ia conseguir importar, o CNPJ dele não estava tão bom assim. Eu falei, tá aqui o meu CNPJ, tenho radar, vamos lá.
Então, nesse caso, o que a fiscalização faz? Ela vai e aplica a interposição fraudulenta contra a trading, que não tinha dinheiro e que estava pagando a operação pelo despachante aduaneiro. Está errado. A fiscalização tem que fazer o quê? Ela descobriu quem é o adquirente, ela chama o adquirente, quem é que estava financiando a operação, e chama a trading. Porque no caso da trading, ela vai só pagar a multa. Só pagar a multa é alta, né? Nós estamos falando de uma multa pesada, que ela é exatamente para quê? Para coibir o uso de empresa laranja. Perfeito. Então, você descaracteriza por quê? Porque não é aplicação de interposição fraudulenta. A trading responde por cessão de nome. Então, ele autua a trading e vai atuar todos os intervenientes naquela operação de maneira solidária? O correto é isso. O correto é ele chamar o réu adquirente no polo para poder pagar os tributos, pagar tudo que tem que pagar, ou seja, suportar a operação. E a trading ela tem que pagar 10% do valor da mercadoria. Pela cessão de nome, na verdade. Pela cessão de nome. Ela paga só essa parte, a questão da cessão de nome. Acabou aí para ela. Acabou aí para ela. Para o real importador, o real adquirente? Ele vai receber a pena de perdimento, ele vai ser chamado... A inaptidão. Aí aos costumes. Aos costumes. Porque aí você está fraudando o controle aduaneiro. Essa é a forma correta que eu estou comentando da cessão de nome, tá? É que, na realidade, eles acabam não autuando desta forma. E olha que bacana, é graças à cessão de nome também que não se pode mais aplicar a inaptidão do CNPJ. Porque a inaptidão no CNPJ, antigamente podia. Mas com essa nova legislação, que não é tão nova, estou falando de 2011, nova. Sim, né? Sim. A legislação que trata da cessão de nome, ela acabou, e os tribunais entendem, que se tem uma pena multa, é melhor aplicar a pena multa a encerrar a atividade abrupta de uma empresa. Então, hoje, a questão da inaptidão do CNPJ ocorre por falta de comprovação de origem, disponibilidade e transferência dos valores, e não pela interposição fraudulenta que é aplicada no comércio exterior. Aí agora vamos para a prática, chegando finalmente no ponto que você estava super ansioso para nos contar, nos dar uma aula. Deu o auto de infração, foi lavrado o auto de infração, não só com relação à pena de perdimento, e aí, caso a mercadoria já tenha sido consumida, desembaraçada, o valor total, né, daquela mercadoria. É pago, é depositado. 100%, aquele valor. O que acontece? Junto com aquele auto, vai vir também um auto de inaptidão. Isso. Então, ele vem com representação para fins penais. Isso, aí é de novo o tripé. A Receita Federal adora o tripé. Então, o auto de infração... aplicando a pena de perdimento. A pena de perdimento ou aquela conversão em multa, que é o valor total da mercadoria. Exato. Ele vem também com a representação para fins penais e também a inaptidão. Exatamente. Então, na verdade, vamos ter um problema gigantesco para ser resolvido. Um problema seríssimo para ser resolvido. Quando o importador verifica que ele não consegue registrar uma DI, que ele está com o CNPJ inapto, ele ainda tem um outro problema para prestar muita atenção. Os sócios daquela empresa também têm uma representação para fins penais, porque a fiscalização viu que tem alguma fraude ali. Exato. Então, eu tenho que fazer 3 defesas simultâneas? Simultâneas não, mas elas vêm em escala, né? É o que o pessoal não consegue entender, uma situação muito importante. Eu vou falar do canal cinza, tá? Muitas das vezes o pessoal acha que o canal cinza é só entregar documento. Mas o canal cinza, pessoal, ele não investiga a mercadoria, ele investiga a operação da empresa. Inteira, como um todo. Inteira. Ela quer saber como que está acontecendo aquilo e se ele acha ou vai identificar uma fraude. Na realidade, essa fraude, ele foi para o canal cinza porque o SERAD, que é um grupo que coordena, que é o grupo de inteligência aduaneira... Responsável por combate à fraude aduaneira. Responsável pelo combate à fraude aduaneira. Então, se tiver fraude, é canal cinza que a Receita vai mirar você. Que ela vai mirar você. É este canal cinza que pode, sim, levar à aplicação de penalidades pesadas para os sócios. Ou seja, exatamente o que você falou. Nós temos um auto de infração para aplicar a pena de perdimento da mercadoria ou a devolução em dinheiro do valor da mercadoria. Você tem que depositar. 2,
você vai receber uma representação para fins fiscais, que é exatamente a inaptidão do CNPJ, ou seja, um encerramento sumário da empresa. E 3, a aplicação, a representação para fins penais dos sócios da empresa. Como a gente sabe que para fins penais já é realmente o finalzinho daquela fiscalização, porque o fiscal é obrigado a comunicar ao Ministério Público que há uma fraude ali, portanto tem que ser verificada a questão penal. Vamos voltar na inaptidão, a gente já vai chegar aí na conclusão. Falando da inaptidão, eu posso contrapor, que eles chamam, né, contraposição de razões para a inaptidão? Na realidade, exatamente, essa é a defesa. Por que ele dá inaptidão sem aguardar o julgamento? Não entendo isso, Sidney. Explica pra gente. Então, na realidade, eis o mistério da fé. A legislação nacional nossa é cheia de regras. Eu vou contar para vocês um problema sério da inaptidão. Nós já discutimos isso muito no escritório, que é o seguinte: pasmem, como a gente costuma brincar. Pasmem, excelência. Pasmem, excelência, né? Veja bem, quem investiga é o fiscal. O auditor fiscal está investigando. Quem faz o relatório para aplicar a inaptidão é o fiscal que investigou. E quem vai julgar o auto de infração é o fiscal que investigou, lavrou o auto de infração e julgou. Ou seja, ele tem 3 posições ao mesmo tempo. É óbvio que muitas que ele das não vezes, vai mudar, né? Ele o não pensamento vai mudar a posição dele. Sim. Ou seja, aí nós temos que passar por este momento. Muitas das vezes a gente demonstra e faz e acontece e não dá certo. Aí nós temos que sair correndo para o judiciário para pedir uma suspensão liminar da aplicação do. Mas eu vou fazer aqui, eu vou fazer o papel de advogada do diabo. Deflagrada a inaptidão do CNPJ, não necessariamente a fiscalização pode, de maneira abrupta, sumária, tornar inapto. Ele pode abrir o procedimento e, às vezes, acontece da inaptidão não ser declarada de pronto. Isso. Porque ele tem que apresentar defesa, ele tem direito de defesa. Ele vai apresentar defesa naquele procedimento, que é um procedimento específico, com ritos e prazos específicos. Exato. Ele pode apresentar defesa. O que tem acontecido nos últimos tempos é que os fiscais têm se valido de medidas protetivas do governo para que, em casos especiais, de maneira motivada, ele pode sim, sumariamente, no momento em que ele abre o procedimento da inaptidão, já cassar. Podemos fazer alguma coisa? Então, eu vou dizer assim, na realidade, hoje virou uma prática comum, porque qual é a ideia do fisco? Onde há fumaça, há fogo. Olha que loucura. Onde há fumaça, há fogo. Como há fogo, ele suspende imediatamente o CNPJ da empresa. Qual a diferença do CNPJ suspenso para o cassado ou inapto? Nenhuma. É que uma é cautelar e a outra só consolida. É nenhuma. Ou seja, a empresa vai parar... Mas ele tem que motivar. Tem que motivar. Muitas das vezes não motiva porque cautelarmente ele tem que motivar. Antes de entrar na questão legal, deixa eu comentar o seguinte. Por que, teoricamente, ele tem que motivar? Ele tem que motivar para explicar o seguinte: olha, eu estou pedindo a suspensão com urgência porque todos os elementos que estão aqui estão caracterizando que essa empresa é uma empresa fraudadora. Lavagem de dinheiro, por exemplo, organização criminosa por trás. Mas ele não tem isso em mãos. Nunca eles trazem, Eles não trazem. Então, suspende, ele somente suspende. Você imagina só, quando ela suspende, eu vou falar para vocês o que acontece, que é terrível. A empresa para de vez de funcionar. Ela está com container chegando no mar, mercadoria no aeroporto, mercadoria parada no porto, ela não registra mais nenhuma DI. Então, a deflagração, e um pouquinho indo além do que você está dizendo, até por uma questão comercial. Atividades bancárias ficam impedidas. Isso, certo? Você não pode emitir nota fiscal, porque se emitir os documentos daquele momento em diante são considerados inidôneos. Então, até quem comprar a mercadoria pode ter contra si deflagrado uma outra operação de fiscalização. Exato. Ela não pode pagar folha de pagamento, né? Ela não consegue pagar tributo, fica tudo suspenso, no desespero, o caos se instala na empresa. O caos se instala na empresa. Nesse momento, o que nós fazemos no escritório, de novo? Nós entramos com o mandado de segurança para pedir uma liminar ao juiz, porque ninguém pode ser acusado como acusado, né?
antes de um direito de defesa. Então, o que ocorre? Nós entramos com a segurança, pedimos o restabelecimento do CNPJ da empresa para que ela volte a operar, e aí ela vai operar normalmente. Ela vai emitir nota fiscal, vai ter movimentação bancária, vai registrar... E vai fazer sua defesa. E aí a gente abre para a defesa. Não, é porque realmente causa muita estranheza e é um ponto de reflexão no Poder Judiciário, porque se você está abrindo um procedimento que você permite à pessoa, em 20 dias, contrapor defesa e apresentar documentos com relação àquela inaptidão, como que de maneira cautelar você simplesmente mata a empresa? A empresa não consegue operar, não consegue existir, não consegue fazer absolutamente... É um contrassenso constitucional, né? Na base legal de qualquer direito, aí, constitucionalmente falando. E aí a gente tem a possibilidade de, caso não seja motivado, então, entrar com uma medida judicial para rever momentaneamente o CNPJ, ela volta às atividades e apresenta, então, defesa naquele procedimento. Esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo que tem que ser usado. Ou seja, então, vamos lá. O que acontece? Ingressa-se com a segurança para restabelecer o CNPJ da empresa. Tá? Então, o juiz dá liminar, restabeleceu o CNPJ da empresa, a empresa continua operando normalmente, e aí nós vamos sentar com o contador, com a equipe toda, com o jurídico da empresa, com toda a área da empresa, para a gente fazer... Para mostrar o que o fisco não viu. O fisco não viu. E vamos levar isso mastigado para o fisco. De novo, nós temos um problema aí, que o julgador desta contraposição... É o mesmo que autuou. Ou seja, ele tem a convicção de que aquela empresa é fraudadora. Ele tem a convicção plena e absoluta que aquela empresa é fraudadora. Então, e fazer isso em 20 dias é um milagre. É um milagre. Então, muitas das vezes, a gente tem a fiscalização, conversa com a fiscalização e não tem jeito. Aí ele aplica. Mas aí tem um segredo. Antes de ir para o judiciário, tem direito ainda a uma outra defesa. Que aí a gente leva o caso para... É bonito o nome da lei. A lei fala em superior hierárquico. Então, a gente leva para a chefia geral. Mas isso já considerando que você já impugnou. Já impugnou. E na impugnação, ele rejeitou a tua impugnação. Na verdade, é isso, né? Porque, como eu disse, ele investiga, ele lavra o auto de infração e ele julga. Veja, ele, na minha visão, né, ele tem um pensamento contaminado. Porque ele investigou e encontrou que... Sim, a cognição dele está contaminada, a chance dele rever aquela posição é quase impossível. É quase impossível, né? Mas aí tem a chance da gente ir para o superior hierárquico. Isso é bacana. Então, muitas das vezes, é possível reverter dentro da própria administração pública. E esse recurso ele é pontual. Ele é, assim, eu vou dizer que ele trata os detalhes dos detalhes para mostrar que a empresa tem origem, disponibilidade... transferência do recurso. É quase uma tabuada isso, a gente tem que decorar. Se não souber, não vai trabalhar no aduaneiro. Vai fazer uma outra coisa. Agora, você sabe, a gente está falando de operações que estão correndo, que está tudo indo, né? Mas o que assusta é a constituição da empresa errada. Você lembra disso? Sim, mas vamos lá, Sidney, vamos voltar. Aí eu já caminharia para esse raciocínio para a gente fazer a conclusão do podcast de hoje. Então, segura aí. Segura teu afã. Tá muito ansioso, rapaz. Presta atenção numa coisa. Saindo dessa questão da impugnação, dando a possibilidade dele contrapor oposições e rever isso, nem que seja numa instância superior, automaticamente, simultâneo a isso, foi deflagrado e ninguém percebeu porque eu estou falando que é a regra mesmo, que também teve a representação para fins de inaptidão. O que significa isso? Como é que o sócio vem parar nesta operação? Então, o sócio vem parar nessa operação e é um problema porque quando ele vem parar nessa operação, inclusive a carga tributária que eventualmente a empresa estivesse devendo, que não seria mais comum muitas empresas não conseguirem pagar os tributos do mês, enrolar e levar, enfim. O que acontece? Quando ele aplica a inaptidão, que é para fins fiscais, que ele vai aplicar a inaptidão, o sócio já é arrolado como garantidor dos débitos tributários, porque existe uma outra questão. Aí ele está agindo em fraude. Lembra? Interposição fraudulenta? Mas aí é uma suposição, fraude, né? Que fique muito claro. É uma suposição. Por quê? Porque nós temos sócios e importadoras que são... Um é administrador
e de fato participa da operação, e nós temos sócios que são cotistas. Eles não aparecem na operação. Isso é muito comum. Então, eu tenho 3, 4 sócios. Um só opera, administra a empresa. Os outros não. Só tiram prolabore lá e dividendos, que seja. Então, isso precisa ser separado, porque no momento da representação, vão todos caminharem para a representação. Ainda vamos ter o trabalho, porque isso vai parar no inquérito policial para averiguar fraude aduaneira. Fraude aduaneira, fraude tributária. Ele vai averiguar tudo isso. Que não se esqueça que ainda nessa interposição fraudulenta presumida, o auditor fiscal ainda pode arbitrar o valor da mercadoria. E se ele arbitrar o valor da mercadoria diferente do valor que está declarado, eu tenho um aumento tributário, porque eu mexi na base de cálculo. Então, o que acontece? Eu vou pagar mais impostos, ainda vou pagar multa em cima disso. E dependendo da fiscalização, ainda pode aplicar mais uma outra multa qualificada. Ou seja, aquele débito fica gigantesco. Fica gigantesco. E o sócio acaba sendo comprometido com isso. Então, o sócio acaba sendo sugado. Não, ele é solidário, até por uma questão do Código Tributário Nacional, ele é solidário e as pessoas envolvidas na operação também. Isso. Então, se o fiscal lá atrás, olha que coisa maluca que é, né? Isso é um castelo, né? De areia, porque é um perigo para a empresa isso. Ele identificar que outras pessoas se beneficiaram economicamente ou participaram dessa fraude, essas pessoas também vão responder solidariamente na representação para fins penais? Vão responder. Que vai desaguar no inquérito policial? Que vai desaguar no inquérito. E que pode caminhar para uma denúncia penal? Sim, senhora. Olha o tamanho do problema. É o problema. Então, o advogado aduaneiro ele já trabalha com vistas, inclusive, a derrubar no futuro uma ação penal contra os sócios. Sim. Na realidade, o advogado aduaneiro ele tem que ter essa visão sistêmica. Macro, né? Porque ele tem que olhar isso tudo para organizar, inclusive, defesas penais, para organizar... Ou seja, tudo isso... O que é mais comum? Falsidade ideológica? Falsidade material. Falsidade material pode entrar como descaminho. O descaminho também é muito comum nessas situações. Comum. Aí vem o crime aduaneiro, que é o reflexo, a parte final. Tributário, porque a fiscalização... Isso, tributário, exato. A fiscalização pode, inclusive, informar que houve uma omissão da receita, uma alteração da base de cálculo, e você vai responder ainda por crimes tributários. É que a questão penal ela é ainda mais afiada, né? Não que aduaneiro não seja, mas aí você tem que direcionar realmente quem são as pessoas, qual é o campo de atuação de cada um efetivamente para a questão penal. Por isso que eu falo que é uma abrangência gigantesca a questão da fiscalização aduaneira, né? Na realidade, quando a gente pensa na defesa aduaneira, né, já do auto de infração, a gente, pelo menos no escritório, né, a gente já pensa na saída também penal. Mas temos que fazer tudo junto para facilitar, ou seja, a gente é uma jogada ensaiada com tudo. Eu tenho que pensar aqui, 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 em todos os... Eu me recordo que quando os processos eram físicos ainda, que ia na Receita Federal para cumprir a exigência, para chegar ao inquérito policial, uma eventual denúncia, demorava-se anos. E muitas das vezes, pela falsidade, no caso da ideológica, já estaria prescrito, estava prescrito. Isso. Hoje, o amarrar de pontas na maneira eletrônica é muito rápida. Ele starta tudo ao mesmo tempo, há um leque que ele abre. Então, ele vem com a autuação, ele vem com o perdimento, ele vem com a inaptidão, ele vem com a representação para fins penais. Né? A representação para fins penais ela só é um comunicado pela portaria para o Ministério Público. Isso. Ou seja, abre-se a notícia do fato e daí começa a investigar efetivamente. E agora a chance de prescrição começa a ficar bem baixa. A gente tem que se valer de outros mecanismos de defesa mais refinados, né? O olho tem que estar mais refinado para esse momento. Então, assim, o cuidado da resposta, estamos falando tudo isso para voltar e dizer, o cuidado na resposta à fiscalização é o momento crucial, é o momento mais importante. É o momento mais importante porque, muitas das vezes, uma resposta mal dada é aquela que a fiscalização vai utilizar, a gente brinca, né, para puxar o novelo. Ou seja, ela vai puxando, e por conta daquela resposta mal dada, de um documento apresentado, que não deveria ter sido apresentado, e às vezes alguém pergunta, mas por que apresentou o documento? A pessoa fala assim, porque eu agi de boa fé. Eu queria mostrar, mas eu estou certo. Eu estou certo. Doutor, eu estou certo, minha operação está certa. O certo para o importador, né, ou até mesmo para o despachante aduaneiro, não é o certo para a lei.
Porque o fiscal, ele vai fazer uma análise da lei, ele vai aplicar a lei aos fatos, é isso que ele vai fazer. E aquela ponta que ficou solta pode ser o suficiente para dar início, né, a toda a investigação. Descortinar a vida longa de uma empresa, às vezes de anos, né, no mercado, de décadas, né? Isso. Então, assim, a gente falou, o nosso tema inaptidão, ele sempre está amarrado com outras questões e sempre a questão da fiscalização aduaneira. E o ponto mais importante, qual é a dica de ouro que você dá com relação à inaptidão? Na sua visão, Sidney, efetiva, é importante construir essa cadeia documental desde o início, no momento que você realmente começa comercializando lá, operando, fazendo a negociação com o exportador, para você, neste momento da fiscalização, ter menos dor de cabeça possível? Não tenha dúvida. Eu digo o seguinte, eu quero importar. O que acontece? Abre uma consulta com o advogado. O que eu preciso para importar? Verifica o nascimento da empresa. Mas a empresa ela não foi constituída regularmente. A gente vai resolver isso junto com o contador de vocês. A gente vai resolver, ou seja, a constituição da empresa. Levantou a constituição da empresa, nós vamos para a segunda fase, que é o quê? É monitorar as operações e ter protocolos legais de arquivamento. E documentar, sim. Tem que documentar tudo, gente. É chato, eu sei. Contrata a gente só para fazer isso. Não, isso está acontecendo cada vez mais, né? O poder da fiscalização, não só o poder, mas os mecanismos de análise estão mais apurados. Os nossos também, sim, aos olhos dos advogados aduaneiros. E a gente sabe que uma boa operação não começa a ser estruturada no momento que a fiscalização startou. Ela é lá atrás, meses, às vezes até anos, a depender do que você quer fazer, né? De repente pedir um ex-tarifário ou algo assim, né? Que é uma coisa mais complexa. Então, fica a nossa dica. Obrigado, Sidney, pelo papo de hoje. Obrigado. Foi maravilhoso. Já tem alguma ideia do próximo tema? Ainda não. Vamos colocar em suspense esse tema. Vamos falar do ex-tarifário. Do ex-tarifário? Pode ser. Vamos ser? Pensar Vai sobre avaliar? Isso. Então tá bom. Obrigado a todos mais uma vez por nos acompanharem. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.